É um Dani, prazer. Oi. eu, eu acho só, eu não sei se eu estou enganada, mas os meninos que sabem mais disso do que eu, acho que só falta botar no modo apresentação, né? Sim, Pode, Pronto. desculpe. pode apertar F5, que vai bem rápido. Se apertar F5, Tá pronto. bom? Sim. Tá, não tá agora no modo apresentação? Tá. Pronto. Eu esqueci esse detalhe, desculpem. Bem, gente, primeiro só agradecer o convite, né, de participar, aula, né, de vocês, ou momentos, eventos, né, e para mim é um grande prazer sempre falar sobre a homeopatia, né, estou sempre à disposição, porque além de ser um profissional de saúde, eu sou uma divulgadora, né, da homeopatia. Então, eu vou começar falando dos fundamentos gerais, e depois Célia continua aí na parte mais prática, na parte mais clínica, né. Então, vamos começar com o conceito de homeopatia, porque dele é que vai toda a minha fala, né? Então, a gente pode resumir homeopatia, né, num sistema médico vitalista que concebe as doenças como simples grupos de sintomas da alteração geral da energia vital, curas com agentes que produzem no corpo sadio grupos de sintomas semelhantes, os quais são usados isoladamente, em doses mínimas, infinitesimais, que agem sobre a energia vital alterada, por meio de sua energia curativa, que é liberada pelo seu modo de preparação farmacêutica, que a gente chama de dinamização. Então, os outros slides, justamente, é o destrinchamento desse conceito, né? Para a gente entender cada partezinha dessa, para poder entender o que é homeopatia e como ela funciona. Então, a primeira coisa é entender o que é o vitalismo, porque sem entender isso, a gente também não entende a homeopatia, né? E muitas das práticas integrativas que trabalham justamente com essa força vital, né? O vitalismo é uma filosofia que postula a presença de uma força vital dotada de inteligência e poder de governar inúmeros processos envolvidos, tanto na saúde quanto na doença. O vitalismo afirma que alguma força anima nosso corpo humano, né? Pois o organismo humano é mais do que simplesmente uma soma de seus componentes físicos. Então, para a gente entender a homeopatia, a acupuntura, o reiki e muitas outras PICs, a gente tem primeiro que conceber isso, que nós, seres vivos, não só nós, seres humanos, somos dotados de algo mais do que o nosso organismo físico, biológico, né? Para poder a gente entender a ação do medicamento homeopático. Então, essa força, o princípio animador, entra no organismo no momento da concepção, orienta todas as funções da vida, porque ele é quem faz o nosso organismo trabalhar nessa harmonia, nessa perfeição que ele é, todos os órgãos trabalhando harmonicamente, e essa força vital, ela deixa, né, o organismo na hora de nossa morte, né? Então, em resumo, bem resumido mesmo, o vitalismo é isso e a homeopatia, né, corrobora com essa filosofia. E aí, o que seria essa força vital, que na homeopatia a gente chama de energia vital, já na acupuntura, né, na medicina chinesa é o Qi, ou Qi, já na ayurvédica é prana, e assim vai mudando a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. É esse elemento imaterial responsável pela manutenção do estado de saúde do organismo. Então, para a homeopatia, a saúde é a harmonia dessa energia vital. Quando ela está harmônica, equilibrada, nós estamos no estado de saúde. Ela anima dinamicamente o corpo físico, mantendo-o em harmonia. E permite ao corpo sentir todas as sensações
e realizar todas as funções vitais, né? Então, as sensações que a gente sente, que quando está alterada a gente chama de sinais e sintomas, é resultado do desequilíbrio dessa energia vital, ou dessa força vital, né? Então, aqui, mais ou menos, isso aqui é como se idealiza, né, essa figurinha aqui, como se idealiza a energia vital, né? Então, aqui, quem já viu alguma coisa da medicina chinesa, são os chakras, né? Que nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, né? O cardíaco, o gástrico, o umbilical, o o genésico, né, e assim por diante, tem os dorsais também, então se idealiza assim, se faz muitas figurinhas sobre a energia vital, né, mas essas duas aqui são fotografias que foram tiradas, né, dos pés e das mãos, tem um aparelhinho chamado de fotografia Kirlian, que consegue captar a energia vital, né, mas aqui são mais, aqui também, né, são fotografias. Veja que os vegetais também têm a energia vital, os animais, né, todos os seres vivos, e aqui é como se idealiza, aqui os chakras novamente, né, se a gente pudesse ver essa energia, quem já, não sei se alguns de vocês já foram atendidos pelo reiki ou magnetismo, né, que é mais ou menos assim, a cura através da energia, né, emitida nas mãos, aqui é só uma figuração, né, a gente não consegue ver porque ela é imaterial. Então, a primeira coisa para a gente entender a homeopatia é compreender isso aqui, que nós somos dotados dessa energia, como tudo no universo, né, a gente já tem a física quântica, que trabalha muito com isso, e aos poucos está se comprovando, né, o idealizador da homeopatia, Samuel Hahnemann, que viveu nesse período, já sabia que existia, e Hipócrates e muitos, né, dos nossos precursores já estabelecia isso, né. Então, a homeopatia foi idealizada por Samuel Hahnemann, um médico alemão, muito conceituado em sua época, e que abandonou a medicina porque estava muito desiludido, muito triste com o andamento da medicina da época, que fazia procedimentos muito invasivos, né, que prejudicava muito as pessoas, que eram as sangrias, o sanguessuga, que matava mais do que curava, né. E aí ele abandonou a homeopatia e dedicou-se, né, para sobreviver, dedicou-se, que ele era um poliglota, a fazer traduções de livros, e num dos livros, né, tinha os pensamentos de Paracelso, de Hipócrates, né, que ele ia traduzindo, e veio a ideia da similitude, né? Aí ele teve os insights, né? E comprovou esse princípio da similitude através de vários experimentos. Paracelso tem a lei das signaturas, que ele dizia que as plantas, né, eles curavam pela semelhança da cor e do seu formato. Por exemplo, as folhas que tinham o formato de coração era para doenças cardíacas, as folhas mais verdes era para o fígado. Então, ele fazia esse comparativo. E Hahnemann não aceitava muito isso, ele achava que tinha algo mais, né? Então, ele começou a testar substâncias em sua forma natural, né? Então, a primeira que ele testou foi a quina, que era usada para a malária, e ele experimentou em forma natural, e aí ele começou a apresentar os sintomas da malária, exatamente como os doentes tinham. E quando ele parava de tomar, os sintomas desapareciam. Então, foi daí que nasceu todos
todos os princípios e fundamentos da homeopatia estabelecidos por Samuel Hahnemann. E no livro dele, que é o órgão, que é chamado a Bíblia dos Homeopatas, que é dividido todo em parágrafo, então tem tudo, né, todos os fundamentos da homeopatia. Eu peguei aqui alguns só para ver o pensamento de Hahnemann. Ele dizia que a mais importante e única missão do médico é restabelecer a saúde aos enfermos, que é o que se chama de curar. Mas para ele, né, o ideal máximo da cura é o restabelecimento rápido, suave, duradouro da saúde, da maneira mais curta, mais segura e menos nociva. Então, eu gosto de colocar isso aqui, porque há um pensamento, assim, geral, de quem não conhece a homeopatia, de que a homeopatia é lenta, né? Demora muito a ter seus resultados, só serve para doenças crônicas, mas veja bem, o ideal máximo da cura é o restabelecimento rápido, suave e duradouro, que é isso que a homeopatia oferece, né? E aí ele já dizia isso, sem agredir muito, né, de forma suave, rápida e permanente, né, já que equilibra toda a pessoa, já que ele trabalha de forma integral. Alguns outros pensamentos de Hahnemann, né, que aqui é mais ou menos o conceito de saúde e doença que a gente utiliza na homeopatia. Então, na saúde, a força vital, a energia vital, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções. Então, isso aqui é a saúde, quando essa energia vital está equilibrada, está harmônica. E aqui é o estado do adoecimento. Quando o homem adoece, essa força vital é a única que, inicialmente, sofre a influência dinâmica hostil à vida de um agente mórbido. É somente o princípio vital perturbado, desequilibrado, né, que pode fornecer ao organismo as sensações desagradáveis e impeli-lo às atividades irregulares a que chamamos de doença. Então, o que seria a saúde? É o equilíbrio, né, a harmonia da força vital, da energia vital. E o que é a doença? O desequilíbrio dessa força vital. E o que é que desequilibra essa força vital? Os agentes mórbidos, que pode ser de várias espécies, né, de várias naturezas. Então, pode ser biológico, pode ser físico, pode ser psíquico, né? Então, as agressões, são as agressões que a gente sofre na vida. Uma temperatura mais elevada ou muito baixa, se você for, porque também tem a susceptibilidade, né, a sensibilidade de cada um, as predisposições de cada um alimento estragado, uma bactéria, um vírus, uma emoção forte, tudo isso que a gente chama de agente mórbido. E se essa agressão é muito intensa e duradoura, o organismo sozinho não consegue se reequilibrar, porque quando a gente está em harmonia, no estado de saúde, a gente pode sofrer alguma agressão de qualquer agente mórbido, mas é coisa leve, passageira, que o organismo mesmo se reequilibra e a gente não apresenta nenhuma sensação desagradável, ou seja, nenhum sinal, nem sintoma, aí a gente se restabelece normalmente, mas se essa agressão é muito forte e intensa, aí o organismo se desequilibra, né, a energia vital se desequilibra, tentando até reharmonizar, mas não consegue, e é quando precisa de uma ajuda. Só que essa ajuda tem que ser nesse mesmo caminho de energia, né? De energia para reequilibrar a nossa energia vital. E aí, Hahnemann também foi quem postulou esses 4 princípios fundamentais da homeopatia, que se nós, profissionais da saúde, não seguimos, a gente não está fazendo homeopatia. O primeiro princípio é a lei da semelhança, similia
similimus curantur, que é os semelhantes curam os semelhantes, ou seja, aquilo que causa é o que cura. Isso aqui é a base da homeopatia, que significa tratamento através dos semelhantes. Diferente da alopatia, que é dos diferentes, tratamento. Enantiopatia é tratamento através dos contrários. Isopatia, tratamento através dos iguais, né? E homeopatia, dos semelhantes. A experimentação no homem são qualquer substância que a gente queira, né, saber se, quando passado pelos processos de diluição e dinamização, ele tem um poder terapêutico, ele tem que ser testado na pessoa, no homem, nos seres humanos, e o mais sadios possíveis, né? Então, é feito toda uma anamnese antes, uma pesquisa para ver como é que está aquela pessoa, para ela poder fazer parte do experimento. Então, se a gente aqui na Paraíba tem uma planta que a gente quer saber se ela, né, depois de passar pelos processos de diluição e dinamização, ele tem uma ação terapêutica, então a gente vai preparar a medicação, vai juntar as pessoas diferentes, né, sexos, idades, né, e fazer esse experimento sem eles saberem o que estão tomando, né? E depois a gente vai anotando o que eles vão apresentando. O medicamento único, então a gente sabe que tem algumas alas de profissionais que trabalham com homeopatia, que não obedecem isso aqui, prescrevem muitos medicamentos de uma vez, então ele está ferindo um dos importantes princípios da homeopatia. Então, não é homeopatia. Usa medicamento homeopático, mas com a lógica da medicina convencional, né? Que erroneamente é chamada de alopatia. Então, tem que ser um medicamento cada vez. E as doses, que sejam os medicamentos, passam por esses dois processos, de diluição e dinamização. Se não passar por esses dois processos, não são medicamentos homeopáticos, né? A gente vai explicar no próximo slide. Doses diluídas e dinamizadas. Então, tem que ter esses 4 princípios para dizer que está fazendo homeopatia. A lei da semelhança, a experimentação, os medicamentos têm que ser experimentados no homem são medicamento único e doses diluídas e dinamizadas. Desculpe. Então, aqui, há uma, assim, erroneamente as pessoas pensam que homeopatia é a mesma coisa de fitoterapia. Eu já respondi tanto essa pergunta, né? Inclusive até, não sei se acontece com Célia, mas vão pessoas no ambulatório, né, fazer consulta, pensando que a gente vai prescrever plantas, né, só plantas, fitoterapia. E quando a gente diz que é homeopata, diz, eu gosto muito de medicamento natural, tomo muito chá, muito xarope, né, aí a gente vai explicar que não é bem isso. A gente também usa plantas para fazer os medicamentos, mas usa também produtos do reino animal, seja substâncias, secreções dos animais ou tecidos, como faz do nosso organismo mesmo, né, tanto tecidos de nosso corpo, secreções, hormônios, né, a gente pode fazer medicamento de tudo, faz até de alimentos, né, de leite, de carne, de ovos, contanto que passe por esse processo. A gente pode usar qualquer coisa que a gente intua que pode ser terapêutico. Então, a gente vai primeiro preparar, né, pega a matéria-prima e vai preparar a tintura mãe. Aqui ainda não é homeopatia, que aqui tem todas as propriedades, né, da sua matéria-prima. Aí vai pegar uma partezinha dessa tintura mãe, vai colocar em 99 partes do diluente, que é água ou álcool, né, ou os dois.
Então, uma parte daqui para 99 partes, né, do diluente, aí vai, aqui a gente está fazendo a diluição, e vai agitar, que é dinamizar. Para que essa agitação? Justamente para extrair a energia medicamentosa, a energia desse medicamento, através da agitação, da dinamização, ao atrito de moléculas, e é liberada a energia que ela vai ficar na memória dos diluentes. Então, fazendo isso, eu vou chegar na primeira dinamização. Aqui é a centesimal hahnemanniana, a gente também tem a decimal, milesimal, né? Mas eu vou dar o exemplo só da centesimal. A gente chegou na 1CH, que eu acho que nenhum profissional que trabalha com homeopatia prescreve 1CH, porque não tem pouca energia, tem mais ainda, né, a parte química da matéria-prima. Então, para eu fazer a 2CH, eu vou pegar uma partezinha dessa aqui, que já é 1CH, vou juntar a 99 partes do diluente apropriado, vou agitar novamente 100 vezes, para poder eu chegar na 2CH, que também quase ninguém prescreve 2CH. A menor que a gente prescreve é 6CH. Então, vai fazer esse processo mais 4 vezes para chegar a 6CH. E 12CH, 30CH, 200, 1000, 2000, 3000, né? A gente é infinito. Quanto mais eu faço isso, mais energia tem. Quando chega na 6, na 12, na 30, a gente só tem energia, o medicamento, não tem mais nada químico da matéria-prima, só vai ter a energia dele. Por isso que muita gente, quem é contrário à homeopatia, quem não se debruçou para estudar e entender, diz que é só água e açúcar. Porque uma das apresentações são os glóbulos, que é feito de lactose, né? E são docinhos, aí diz que é água com açúcar, porque se for analisar quimicamente, realmente não vai encontrar mais nada nas dinamizações mais altas. Agora, se for avaliar fisicamente, vai encontrar a energia, como a fotografia Kirlian já fez esse estudo, né, de fotografar a pessoa antes de tomar a medicação, durante e depois. E ver diferença na sua energia vital, né? Então, é esse processo que a gente chama de diluição e dinamização, que são os medicamentos homeopáticos, né? E aí, na lei da semelhança, com a administração de uma substância capaz de provocar no homem sadio sintomas semelhantes aos que se deseja curar no doente, o organismo, por meio de uma reação secundária, reagirá contra a doença artificial provocada pela substância, semelhante à doença natural, eliminando-a e promovendo o equilíbrio orgânico. Então, a lei da semelhança é essa, é a gente administrar, quando as pessoas vêm fazer a consulta, que relata seus problemas de saúde, que relata a sua personalidade, seus gostos, aversões, como é seu sono, como é que está no trabalho, essas coisas todas que Célia vai falar mais adiante. Então, a gente tem que encontrar uma substância que, quando foi experimentada, apresentou aquele quadro que o nosso paciente está apresentando, né? Então, a gente administrando essa substância, que foi capaz de provocar no homem sadio sintomas semelhantes ao que o nosso paciente está apresentando, o organismo vai gerar, vai ter uma reação secundária, como se ele desenvolvesse uma patologia secundária, né? E vai reagir contra a doença artificial provocada pela substância
Semelhante à doença natural. Então, tem que ser semelhante. É como se fosse uma cópia. Se não for semelhante, não vai ter o resultado que a gente deseja e que Hahnemann falou lá, daquela cura suave, rápida, né? Suave e permanente, duradoura. Só com esse que a gente chama de simílimos, que a gente chama do medicamento semelhante, mesmo que seja uma coisa aguda, um quadro agudo, só físico, mas tem que ter essa semelhança. Por exemplo, se vem uma pessoa que relata uma dor de cabeça crônica, então ela vai descrever aquela dor de cabeça. Aí a gente tem que lembrar de um medicamento que, quando foi experimentado, as pessoas apresentaram uma dor de cabeça com aquelas características. Se for característica diferente, pode até melhorar um pouquinho. Se for similar, como a gente chama, parecido, né? Pode passar uns dias sem, mas depois essa dor de cabeça vai voltar. Agora, se a gente prescrever o semelhante, ela vai ter a cura rápida, suave e duradoura, né? Porque voltou o equilíbrio orgânico através dessa substância semelhante. E aí, para finalizar, gente, eu sempre gosto de terminar com essa frase, né? Diante desses fundamentos que a gente falou, dos princípios, né? Idealizado por Hahnemann, que é seguido até hoje, claro que foram acrescentadas muitas outras coisas, os seus seguidores vieram e complementaram muita coisa, já foram descobertos, né, estudados, experimentados outros medicamentos, mas a base é a mesma que Hahnemann, né, idealizou. Então, para a homeopatia não existem doenças, existem pessoas, animais ou plantas doentes, naquele momento apresentando, né, aquela sintomatologia que a gente tem que explorar, detalhar, né? E aí muitas pessoas perguntam, até hoje, até clientes antigos, Berenice, e a homeopatia cura isso? Uma colega minha recentemente mandou uma mensagem perguntando se eu tinha remédio homeopático para cálculo renal. Eu fui, para cálculo renal não tem não remédio. Agora, para pessoas que estão no momento apresentando cálculo renais, tem. Então, porque é o medicamento daquele momento, se for doença aguda, que a gente tem que modalizar, ver como é que a pessoa está, como é que ela está reagindo, como é que está seu organismo, como é que está a urina, né? Como são as dores, porque nenhuma dor é igual a outra, a minha dor é diferente, mesmo tendo aquele mesmo diagnóstico que a medicina convencional dá, mas cada pessoa reage de uma maneira diferente, cada pessoa é única. Por isso que nos remédios homeopáticos não tem bula, não tem, né? Porque não existe medicamento para isso, para aquilo ou para aquilo, existe para essa pessoa, para aquela pessoa, né? E aí a gente atende pessoas ansiosas, com manias, pessoas tristes, deprimidas, crianças, desde intrauterinamente, a mãe no seu estado de gestação, se é usada em partos, muitos medicamentos tem na obstetrícia, né? Idosos, crianças, qualquer idade, né? Com qualquer problema. Os resultados é que vão depender das pessoas, vai depender do problema que ela apresenta, da cronicidade, se já causou danos, assim como toda terapia, né? Vai depender muito disso, mas mesmo que não haja aquela cura rápida, suave e duradoura, mas vai dar um grande bem-estar, né? Por isso que é usado também em pacientes terminais, né? Para aliviar, para dar uma qualidade de vida, porque a homeopatia age de uma forma integral, de uma maneira integral, reequilibrando,
né, sua mente, seus pensamentos, reequilibrando suas emoções, para você reagir bem diante justamente daquelas agressões mórbidas, né? E aí também é usado muito na veterinária, né, tanto em animais domésticos pequenos, como de grande porte, em rebanhos, é usado na agricultura. Eu já tive pacientes que nos procurou porque viu o resultado da homeopatia no seu plantio de mamão que ela tinha, ela é da zona rural, né? Achei muito interessante isso. Se é bom para o meu mamoeiro, vai ser bom para mim também, né? Então, a gente vê muito, é usado até em solos, né? Em solos, para melhorar, porque tudo tem energia, né? Tudo tem energia. Então, é isso, gente. Então, eu passo agora a palavra para a Célia, porque ela vai falar como é que se usa esses princípios e fundamentos na prática, né? Como é que isso vai ser colocado na prática? Como é que a gente pega essas medicações e vai prescrevendo, tá bom? E aí fico para as perguntas. Boa noite a todos e todas. Berenice, muito obrigada. Sim, você já fez a aula maravilhosa. Eu não tenho nada preparado, assim, de slide, de nada. Eu vou falar da minha prática. Então, essa questão do que Berenice falou com relação a como a gente recebe, né, o paciente, quando a gente vai no médico homeopata, uma das coisas que eu percebo muito, a diferença é muito grande entre uma consulta e outra. Uma consulta no médico convencional, ele vai perguntar onde dói, e se dói o braço, o medicamento é para o braço. A consulta homeopática, ela começa na sala de espera. Como eu recebo o paciente, como ele se apresenta. Então, assim, tudo o que o paciente traz para mim é considerado como um dado importante. Então, se eu vou numa consulta médica com a minha homeopata, como eu falo, o que eu falo, não é só a dor no meu braço. Então, o médico homeopata, ele vai dar importância a tudo que a gente sente, porque nós não adoecemos apenas num lugar, nós adoecemos por inteiro. Tudo aquilo que passa conosco é importante. Então, para o médico homeopata, para a médica homeopata, os sintomas de o que a gente sente no nosso sono, os nossos sonhos, o nosso apetite, os nossos desejos alimentares. Então, assim, se eu gosto muito de comida salgada, ou se eu gosto muito de comida apimentada, ou se eu detesto gordura. Então, isso tudo é um sintoma. Se eu sou muito calorenta, se eu sou friorenta, se eu me incomodo como as pessoas falam, se eu tenho muita dor de cabeça, se a minha menstruação para as mulheres, como são as características da menstruação. E às vezes a pessoa, como é que é a dor de cabeça, se dói minha cabeça, se não dói. Algo que a gente vê muito, provavelmente Berenice também recebe muitas pessoas assim, eu tenho dor de cabeça normal. Normal não existe. Vocês que estão fazendo psicologia, né, sabem que, assim, aquela coisinha de perto ninguém é normal, não é mesmo. E para a homeopatia, menos ainda, porque eu sinto dor se eu tenho dor de cabeça, as características dessa dor podem ser completamente diferentes de uma outra pessoa, né? Tem pessoas que vocês devem conhecer, tem pessoas que quando tem dor, elas ficam extremamente irritadas, outras ficam chorosas, outras querem que alguém fique perto, outras não querem ninguém do lado. Então, tudo isso a gente leva para o médico ou para a médica homeopata.
E não só os sintomas físicos são importantes, mas os sintomas também da emoção. Nós não somos psicólogos nem psicólogas, não é isso. Nós não vamos lidar com as emoções como vocês lidam. É diferente, porque um dos pontos muito importantes que o Hahnemann deixou é que o médico não tem que interpretar, o homeopata ele não vai interpretar, ele vai apenas anotar aquilo que o paciente fala, como ele fala. Então, se a pessoa diz, eu tenho dor de cabeça que arde, então eu vou pegar lá num livro, ou hoje já tem um programa que se chama Repertório, vou pegar aquele sintoma, dor de cabeça que arde em algum lugar. Vão ter muitos medicamentos. Então, não cabe a mim interpretar se ele falou ardor. Será que ele falou ardor? Será que ele falou queimou? Não. Se uma pessoa vem para mim e diz, eu tenho um sonho caindo, eu não vou interpretar esse sonho caindo, eu vou pegar o sintoma sonho caindo. Então, por isso que é diferente, né? Algumas pessoas, muitas na realidade, falam assim, nossa, Célia, você parece psicóloga. Eu falo, gente, não sou psicóloga, não tenho formação de psicóloga. É uma outra visão, né? E muitas vezes a gente compartilha um acompanhamento, né? Tem várias pessoas que eu falo, olha, precisa procurar uma psicóloga ou um psicólogo, porque isso aqui não é da minha alçada. A gente trabalha juntos, né? Então, na consulta médica, tudo a gente vai ouvir e pegar o sintoma dali, o mais fiel possível. Como Berenice já tinha falado, assim, o médico homeopata, ele trata o todo. Se a doença é aguda ou crônica, ela vai ter melhora. E é óbvio que existem diferenças. Se vem para mim uma pessoa que tem uma doença há 50 anos, por exemplo, que já passou por todos os médicos e médicas possíveis, e que vem para a gente, porque entre aspas, o último recurso que é ficar bom em um mês, não é exatamente assim. Então, nós temos que ver, porque talvez vocês tenham ouvido falar que, como Berenice falou, a homeopatia é devagar, a homeopatia é lenta, a homeopatia é água com açúcar. Eu posso dizer assim, de prova pessoal que não é, né? Ela é extremamente eficaz, extremamente eficaz. Um grande ponto que existe na homeopatia é essa fidelidade que cada um de nós, como paciente, temos que ter conosco e com nossos sintomas. Então, assim, o que acontece muito é que as pessoas não falam o que precisam falar. E o médico homeopata é aquela pessoa para quem nós podemos falar tudo. Por mais que nós achemos, isso é muito louco, não vou falar, fale. Isso é coisa da minha cabeça, não é, fale. Então, quando a gente vai para uma consulta homeopática, a gente tem que ir despojado dos nossos preconceitos, quaisquer que sejam eles. Isso faz muita diferença na evolução do tratamento homeopático. Uma pergunta que é muito frequente também, as pessoas falam assim, Célia, vai demorar? Quanto tempo é de tratamento? É um mês, um ano? Não existe tempo na homeopatia. Porque a gente, também Berenice já falou, nós não tratamos uma doença, nós tratamos uma pessoa que está naquele momento com determinada queixa ou determinada doença. Talvez
daqui a um ano ela tem uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão... Eu voltei para Natal, tem 13 anos, estão comigo há 12. Essas pessoas eram nem eram casadas, hoje elas têm filhos. Então, muitas vezes a pessoa passa bastante tempo sem vir em consulta, depois ela volta, né? Porque nós mudamos, vocês, né, sabem disso. Nós não somos os mesmos, né? Nem sequer um dia para o outro, nós estamos sempre em mudança. Como é dinâmico, a homeopatia também é dinâmica. Então, eu posso passar com aquela médica, com aquele médico, ou até posso mudar de médico, mas manter-me na homeopatia pela minha vida toda. Porque a médica, o médico homeopata, é aquele médico que cuida da gente como um ser integral. Porque algo que diferencia muito a homeopatia da alopatia, da medicina convencional, é esse olhar inteiro. É esse olhar como um todo. Tá? Então, essa é uma das grandes diferenças. Tem também como a medicação, que são medicamentos diferentes, como Berenice já colocou. E tem um outro ponto que eu percebo muito, que a cada dia que passa eu percebo mais, e que o Hahnemann já falava. O Hahnemann era um cara assim muito genial, porque ele viu coisas muito antes do tempo dele, e viu, e experimentou e colocou coisas que até hoje ainda estão à frente do tempo, né? Então, o Hahnemann, na época dele, há mais de 200 anos, ele já falava da importância da mudança de hábitos nas doenças crônicas. Ele considerava duas qualidades, vou colocar duas grandes qualidades de doença, as crônicas e as agudas. A aguda é, você caiu, quebrou o pé, por exemplo, isso é na realidade até uma intercorrência. Uma gripe é uma doença aguda. Diabetes é uma doença crônica. Pegar esses 3 exemplos. Nas doenças crônicas, nós precisamos mudar, ele já falava disso, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então, se chega para mim uma pessoa que, vamos pegar o diabetes, é diabética ou é diabético, que toma 1 litro de Coca-Cola por dia e quer ficar bom com homeopatia, sem mudar isto, sinto muito, não dá. Não dá. Porque essa mudança também faz parte do tratamento, né? Então, se eu tenho uma pessoa que vem comigo em consulta e tá, ai, Célia, eu tenho insônia. A pessoa vira à noite vendo na internet, por exemplo, não dá, né? Então, se nós não mudamos certas coisas, você pode fazer todos os tratamentos possíveis, né? Porque quando a gente vai tratando com homeopatia, acontece algo que nós nos conhecemos mais. Porque quando você vai no médico homeopata e você se propõe realmente ao tratamento, a gente começa a se conhecer. E para eu contar para a minha médica ou para o meu médico que eu estou sentindo tal coisa, e ele vai falar, nossa, mas Célia, como é que é a dor? Dói aonde? Como é que é? Então, a gente tem que se observar mais. Nós começamos a nos conhecer mais, certo? E se a gente está se conhecendo e a gente não quer mudar nada, então fica um pouco mais difícil, né? Então, e esse conhecimento faz com que a homeopatia seja ainda mais completa, né? Então, o tratamento homeopático é isto tudo. Não tem prazo, não trata só doença X ou Y, não é só para asma,
nem é só para nervoso, vou usar essa palavra porque todo mundo, né? Então, não é só para isso. A gente não vai tratar uma doença, a gente trata uma pessoa ou um animal. Os animais também são diferentes, quem tem bichinho em casa sabe disso. Então, a gente não trata uma doença, a gente trata um ser, né? Ela muitas vezes precisa de auxílio, porque nós somos seres integrais. Eu não sei se ficou mais... Eu vou deixar para as perguntas, de repente as pessoas querem falar, perguntar outras coisas. Só com relação à minha prática, eu tenho 30 anos assim, de prática, atualmente só com consultório. Teve um período que eu morei no interior de São Paulo, e aí a gente conseguiu colocar o ambulatório de homeopatia numa prefeitura desse interior, que foi uma experiência muito legal, que foram até os gestores que pediram, porque eu fazia, às vezes, dentro da própria consulta clínica, eu dava um jeito e fazia tratamento homeopático, as pessoas começavam a melhorar, e daí a gente conseguiu. Mas logo depois eu vim para Natal, então eu não sei, essa é a minha pequena experiência em medicina, na parte pública, né, com homeopatia. Pronto. Falando da parte integral que você comentou no final da sua fala, seria interessante também comentar como é que você mistura, sei lá, auxilia a homeopatia com outras práticas, como o Reiki e o Mindful Eating, ou outras coisas assim do gênero. Ah, tá. Eu tenho uma formação em Jikiden Reiki, no Reiki tradicional, como o Mikao Uzui deixou, né? E eu considero o Jikiden Reiki como um grande amigo da homeopatia, né? Porque a gente vai tratar também com energia. Nesse caso, eu não uso medicamento, mas às vezes eu uso os dois. O Mindful Eating é uma técnica muito interessante de observação, de autoconhecimento com relação à alimentação, né? Então, seria a plena atenção dentro da alimentação. Não é dieta, bem pelo contrário, mas é a gente se conhecer e a gente se observar. Eu considero isso como um complemento, porque todos nós recebemos, vocês também devem receber logo, logo, pessoas que têm dificuldades na alimentação, ou que comem muito, ou que comem pouco, ou que não sabem o que comer, ou, eu vou usar o meu caso, né? De quando estou assim, muito agoniada do juízo, lá vou comer alguma coisa. E muitas vezes sem observar o que estou fazendo. E o Mindful Eating é esse conhecer e esse observar se eu estou comendo por tal coisa. Tem sido uma boa ajuda. E nesses momentos agora de pandemia, muito, muito, muito. Então, só agradecer, né, pelas contribuições que Berenice e Célia deram até o momento. Acho que, como bem Célia colocou, deve surgir muita pergunta, né? Tem muita curiosidade em torno da prática da homeopatia. Acho que a gente poderia abrir para as perguntas, não é? Não sei se o grupo juntou aí algumas perguntas, mas também quem quiser abrir o microfone e perguntar pelo próprio microfone pode ficar à vontade. Alguém selecionou aí as perguntas? Tem umas perguntas no chat. Não, Val, é porque
O meu computador tá com um probleminha aqui para abrir, mas já cliquei para... Pronto, deu certo. Gente, boa noite e desculpa por essa demorinha. A gente vai fazer em blocos de perguntas. O primeiro bloco, ele contém 3 perguntas. A primeira pergunta é de Leandro. Ele fala, como é o percurso da formação acadêmica de um médico homeopata? Existem no Brasil muitas residências / especializações em homeopatia? Rodrigo pergunta e afirma, obrigada pela partilha, aprendi demais. Sobre a questão da medicação na homeopatia, é possível na primeira consulta já passar algum medicamento ou geralmente demora alguns encontros? O Leandro também pergunta, tem como ser médico, tem como ser homeopata e não ser médico? Posso responder? Oi? Depois você pode complementar, Célia. A primeira pergunta, a formação homeopata. Se for médico, olha, oficialmente, há 3 profissionais da saúde que podem exercer assim, a homeopatia. Eu digo oficialmente, que é o médico, o dentista e o veterinário. Sim, o agrônomo também, né? Mas aí existe cursos de formação que não dá especialização em si para pessoas, outros profissionais da saúde e mesmo pessoas interessadas que queiram conhecer mais a homeopatia. E que extraoficialmente pode prescrever, contanto que tenha todo esse conhecimento. Eu conheço profissionais que não da área da saúde, que fizeram os cursos e hoje trabalham muito bem com homeopatia, né? Antigamente, eram os leigos quem prescreviam a homeopatia, né? Era minha avó mesmo, minha mãe, eles falam muito que tinha pessoas que chegavam na cidade, levando aquelas boticas com os medicamentos, falam muito da beladona, nos vômica, que eram os mais usados, né? Aí depois, quando foi se oficializando, foi fechando, né? Mas, inclusive, tem livros, até do doutor Nilo Cairo, que é muito bom para leigos. Ele é um livrinho pequeno, grosso. Agora, você tem que primeiro conhecer todos esses fundamentos para poder utilizar. A primeira parte, ele fala um pouquinho da filosofia, depois tem uma pequena descrição dos medicamentos, e na outra parte são os problemas de saúde, mas você veja, mesmo dessa maneira, mas lá tem, se for assim, é tal medicamento, se for dessa maneira, é tal. Não existe só um medicamento para um problema de saúde, tem vários, que aí você vai ver qual é o que se adequa mais, né? Então, pode ser dessa maneira. A formação, se for a oficial, para o médico, você faz o curso de medicina e vai fazer ou a residência, que sempre é de 2 anos, ou a especialização de 2 anos, e que depois, se você quiser ter o título, você presta a prova de título de homeopata, que é oferecido pela nossa associação, né? O dentista, a mesma coisa, faz o curso de odontologia, e depois, se ele quer usar o medicamento homeopático, que é muito bom, diga-se de passagem, aí ela vai também fazer a especialização. As especializações, o primeiro ano, como é mais dessa parte filosófica, né, da doutrina, dos fundamentos, junta todos os profissionais. Aí depois, no segundo ano, aí o médico vai para o seu, o dentista vai para o seu, o veterinário vai para, né? Então, faz assim, mas você faz a formação e depois a especialização ou a residência. Existem residências, eu acho que em São Paulo, né, Célia? No Rio tem. Eu fui no encontro e tinha lá o que dirigia uma residência de homeopatia no Hospital do Rio de Janeiro. Tem 2 anos de residência no Rio. Vai ter Isso. prova agora para residência. Uhum.
Pronto, segunda pergunta. O medicamento na primeira consulta, com certeza. É muito raro, mas já aconteceu, principalmente quando é já pacientes antigos, que às vezes eu estou em dúvida com 2 ou 3 medicamentos, ele mesmo diz, Berenice, se você quiser estudar mais, aí você depois me manda pelo WhatsApp. A gente tem a relação profissional com o paciente é muito boa na homeopatia, justamente pelo que a Célia falou, desse acompanhamento, a gente fica sendo até o médico da família, porque eu, particularmente, acho que acontece também com Célia, começa tratando um membro da família, depois vai trazendo, e isso é muito bom que você vai conhecendo todo o contexto familiar, né? E a gente vai, hoje eu já estou cuidando de filhos de criancinhas pequenininhas que eu atendi, isso é muito prazeroso, né, esse acompanhamento, e quando a gente começa a cuidar da criança desde que nasce, inclusive até, como eu falei, intrauterina, a criança é maravilhosa, eu tenho crianças que nunca usaram nenhum outro tipo de medicamento que não o homeopático, elas são hiper saudáveis, hiper equilibradazinhas, né, então pode acontecer, mas a gente já tem. Isso vai com a vivência, com a prática, né? Quando o paciente chega, que começa, né, a relatar, porque, como Célia falou, a gente vai observando desde que entra no consultório e a gente deixa o relato livre. Aí depois que a gente vai complementar os detalhes, a gente vai fazendo as perguntas. E com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mesmo a pessoa, não na primeira consulta, mas aí a gente já tem aquele perfil da pessoa naquela primeira consulta e é capaz de prescrever a medicação. Teve outra pergunta que eu já esqueci. Eu só consegui anotar 2, mas eu acho que foi isso mesmo, né? A formação, mas teve outra pergunta. Se puder repetir. A primeira pergunta foi sobre a formação acadêmica de médico homeopata. Já respondei. A segunda pergunta foi justamente sobre essa questão do medicamento, e a terceira era perguntando se tinha como ser homeopata sem ser médico. Então já respondemos, né, Célia? Eu só queria falar mais uma coisinha assim, que a homeopatia, ela também tem crescido muito, não só no Brasil, mas ela tem crescido muito fora. Tem muitas pessoas, tem os indianos têm feito um trabalho maravilhoso com relação à homeopatia, com relação a prática mesmo da homeopatia, como a Berenice falou, da homeopatia unicista mesmo, como o Hahnemann colocou. Eles têm hospital lá, eles têm escolas muito boas e eles estão começando a ter uma aceitação maior pelos próprios colegas alopatas, né? Então, nós tem alguns médicos na Itália, tem na Alemanha, então a gente tem a homeopatia sendo feita de uma forma muito boa, com pesquisas mesmo. Aqui no Brasil, nós temos uns professores fazendo homeopatia de uma forma bem... algumas pessoas podem dizer, a homeopatia não tem nada de científico. Existem cientistas, sim, na homeopatia, fazendo pesquisa mesmo, né? Tem um professor, que é o Marcos Julian, ele faz muita pesquisa, né? Tem um pessoal em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que faz pesquisa. Então, a homeopatia, ela é muito bem fundamentada, né? Aqui no Brasil a gente tem uma abertura bem boa com relação à homeopatia mesmo, e no Nordeste a gente não tem tantas escolas, né, Berenice, mas
Existem, mas quem está fazendo homeopatia aqui no Nordeste é realmente assim, tem muito amor, porque quando a gente começa a conhecer e a estudar a homeopatia, ela vai entrando no sangue, né? Ela faz parte, porque é muito diferente para quem é médica e médico homeopata e vê a diferença, se faz clínica também. É muito diferente, porque o cuidado com a pessoa é outro. Como a gente pode ajudar essa pessoa é muito mais. É muito mais amplo. Eu não estou falando contra a alopatia, não é isso, não é essa a nossa... Não, é só falando da vivência mesmo da homeopatia, né? Que ela realmente pode ajudar muito as pessoas. Muito, muito, muito mesmo. Obrigada. Nós temos no chat muitos agradecimentos e elogios à facilitação de vocês. Júlia, ela faz um seguinte pedido. Ela fala: gostaria que Célia falasse um pouco mais da experiência dela com a homeopatia na saúde pública. Leandro faz um comentário. Ele coloca: na UEPB, no curso de farmácia, temos o professor Túlio, focado nos estudos sobre medicamentos da homeopatia. Que legal! Super legal. Tem sim, conheço. Que maravilha! Eu preciso ir mais. Túlio é o que está na comissão de FIX, não é, né, Berenice? Isso. Quem é que é filho de Túlio aqui? Filho? Eu. Apareceu o filho de Túlio aqui, eu acho. Sério? É eu. É. Daniel. É Daniel. Oi. Túlio é um velho conhecido meu, pessoa maravilhosa. A pergunta que foi dirigida para mim, assim, com relação à minha prática na saúde pública, eu falei porque com homeopatia na saúde pública foi muito pouca. Foi extremamente prazerosa, né? Extremamente prazerosa, mas por uma questão de ter voltado para Natal, ela foi interrompida. Então, foi assim, eu ajudei, eu trabalhava num posto de saúde em uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, chamada Cosmópolis, e próximo da onde eu morava. E eu atendia, às vezes, com homeopatia, eu dava um jeito para as pessoas que vinham sempre pedir medicamento. E aí eu dava um jeito e fazia consulta homeopática e comecei a medicar e as pessoas começaram a melhorar e foi diminuindo a necessidade de medicamentos, que em geral medicamentos caros, né, para doenças mais crônicas. Asma de longa data, diabetes, as doenças mais crônicas e mais demoradas e com medicamentos muito caros. E aí o prefeito e a Secretaria de Saúde achou interessante e a gente começou a colocar o ambulatório de homeopatia. E foi colocado, e tinha fila de espera, às vezes de 2 meses, né? Então as pessoas realmente gostaram. E depois eu vim para Natal. Em Natal, eu não consegui, assim, eu trabalhei no interior do Rio Grande do Norte, em alguns locais, mas não tive a abertura para realmente ter um ambulatório de homeopatia. Eu fazia, às vezes, a homeopatia como era possível, né? Mas não ter um serviço de homeopatia. Eu tenho algumas experiências, gente. Tive, assim, inicialmente, antes do Saúde da Família, eu trabalhei no município de Fagundes, em zona rural, e aí tinha muitas dessas doenças crônicas, né, crianças com problemas alérgicos, essas coisas assim. E o prefeito da época era médico, e eu conversando com ele, ele topou ele adquiriu os medicamentos homeopáticos, principalmente aqueles policrestos, viu, Célia, que a gente usa mais, né? E
o que eu acho interessante em todas as minhas experiências é a aceitação da população. Eles aceitam de uma maneira, assim, muito tranquila, a gente explicando o que é, e obtive muitos resultados, coisas maravilhosas. Quando eu fui médica do saúde da família, também por conta própria, quando eu vi, assim, alguns casos, eu disse, meu Deus, esse aqui é tal medicamento, já vinha aqui na minha mente. Então, eu mesmo, né, consegui os medicamentos e também tive resultados maravilhosos. Agora, oficialmente, eu fiz concurso para médico homeopata do Estado e trabalhei no Complexo Pediátrico Arlinda Marques, no ambulatório de homeopatia para crianças. E foi assim, foi muito difícil, porque fizeram esse concurso, mas não divulgaram o trabalho, né? Então, por exemplo, os médicos de lá da atenção primária nem sabiam que tinha esse ambulatório, então, vinha pouca gente. Aí eu mesmo fui fazendo a propaganda lá na sala de espera, as atendentes também, que eu comecei a explicar o que era homeopatia, e vinha uma mãe, outra, uma foi passando para outra, de repente estava com a clientela bem boa, né? E também os resultados muito bons, e uma mãe ia falando para outra, e assim foi. A dificuldade foi depois, quando mudou o modo de trabalho lá, porque era demanda espontânea, depois ficou tudo pela central de marcação, e aí não havia divulgação, eu bem que tentei fazer, mas eu terminei deixando, porque não tinha quem eu atender, quando mudou esse. Aí eu pedi exoneração, era em João Pessoa, eu ia para lá e não tinha quem atender, já pensou que coisa absurda, né? Outra coisa que a política, né, de práticas integrativas fala em relação à homeopatia é que as gestões municipais ou estaduais, elas têm que fornecer o medicamento, era uma coisa que não tinha, mas isso não era impedimento, as mães não tinham dificuldade de adquirir, logo não são caros, né, os medicamentos homeopáticos. Acontecia, sim, muito raramente, da mãe, dos pais, né, não ter nenhuma condição, mas aí eu conversava com a farmacêutica, ela dava de brinde os medicamentos, então nunca faltou, mas na política, né, na Política Nacional de Práticas Integrativas, está lá, nas portarias, que tem que ser providas essas medicações. Então, mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é como a população aceita, como a comunidade aceita bem. Sim, só esqueci, eu botei aqui as experiências que eu tive. Na UFCG, eu estou atendendo ambulatório de homeopatia para alunos da UFCG, lá no, quer dizer, antes da pandemia, era ali no posto médico, né? Agora eu estou só virtualmente, então, através do WhatsApp, eu tenho até eu estou atendendo aí, os alunos da UFCG. Nós temos outra pergunta. Leandro fala: existe uma história de que os medicamentos de certos locais funcionam melhores do que produzidos em outros locais. Isso pode ocorrer? Medicamentos homeopáticos? Pode. Sim. Tudo depende da qualidade. Exatamente. Se não fizer direitinho aquelas dinamizações, não usar a matéria-prima adequada, né? Porque a gente sabe, na fitoterapia, se a gente não usar... Eu estava até lendo um dia desse a matéria médica de uma medicação, acho que foi Gelsêmio, Célia, e dizendo assim, que tinha farmácias, laboratórios, né, que faziam com a planta seca, e a outra sem ser com a planta seca, e a ação já era diferente, os resultados já são diferentes. Então, vai depender muito da qualidade, né, dos produtos que utiliza, da maneira como são dinamizados, os diluentes.
eles são muito sensíveis, né, os medicamentos homeopáticos. Eu nem expliquei lá, eu ia até, porque eu botei a figurinha com a tampinha assim, para explicar justamente, por ele ter esse componente de energia, se a gente colocar em alguma superfície, na sua mão que tem energia, já pode neutralizar a medicação, né? Alguns medicamentos são muito sensíveis a odores, então qualquer odor forte também já neutraliza, né? Então você não toca nos glóbulos, né? Você bota na tampinha, joga na boca, fica chupando. Se for líquido, já vem com conta-gota, você pinga diretamente na língua. Já que tá naquela figurinha com a língua bem grandona, que era justamente o que eu ia falar sobre isso, né? Então, eles são sensíveis. Por exemplo, tem algumas farmácias que não manipulam o medicamento, eles já vêm prontos de laboratórios de São Paulo, do Rio. Só a viagem, se for pegar quintura demais, frio demais, também já pode prejudicar. Até o frasco tem que ser de vidro escuro, né, para evitar. Então, com certeza, isso vai depender muito da qualidade, né, como todos os medicamentos. Mas o homeopático, por essa sensibilidade, por esse componente energético, né, então ele é mais sensível. Nem toda farmácia que se chama de manipulação faz medicamento homeopático. Precisa ter, se a farmácia faz manipulação, por exemplo, faz vitamina A, digamos, ela precisa ter dentro daquele espaço dela um laboratório só para homeopatia, né? É separado. E o farmacêutico ou a farmacêutica tem que saber muito bem, eles têm um curso enorme. Sim. Né? O farmacêutico e a farmacêutica na homeopatia são, assim, ultra importantes, porque se o medicamento não for bem manipulado, não vai ter um bom resultado. Não vai ter o resultado. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, Sara? Eu tenho uma. Vocês têm alguma notícia de pesquisa ou de alguma investigação em relação ao Covid, de medicação homeopática em relação ao Covid-19 e tal? Ah, tem. A gente teve até uma mini capacitação, né? Não logo que surgiu, porque precisava conhecer o comportamento, como é que as pessoas iam reagir, né? Então, teve um grupo da Associação de Homeopatia que se reuniu justamente para estudar e ver quais eram os principais medicamentos, né? Não é só um medicamento. Porque em questão de epidemia, tem que se estudar o gênio epidêmico, que é o comportamento do micro-organismo, né? Para saber quais são os órgãos que ele atinge, como é que as pessoas vão responder a isso. Então, são selecionados um grupo de medicamentos e, à medida que a gente vai atendendo, a gente vai ver. Aquela pessoa foi atingida em mais, que na homeopatia, a gente sempre diz que cada um tem seu órgão de choque, que é a nossa fragilidade, que é onde a gente expressa a desarmonia da energia vital. Então, tem pessoas, mesmo nessa epidemia, né, que têm um determinado tipo de sintoma, outros têm outros, né, aqueles que se exacerbam mais, mas tem um grupo de medicamentos que respondem. A homeopatia já foi bastante utilizada na cólera, no tempo da cólera, na epidemia de meningite, teve até municípios que adotaram a homeopatia e tiveram bons resultados, né? Então, com certeza, a gente foi capacitado, tem um atendimento online, né, para as pessoas que querem usar a homeopatia, seja para prevenir-se, ou para curar, ou para tratar mesmo a COVID. Leandro perguntou como a homeopatia trata, né, a prevenção. A homeopatia é prevenção. Se eu me cuido, se eu vou na minha médica homeopata ou no meu médico homeopata e
e eu tomo medicamento e também cuido da minha alimentação, da atividade física, eu estou prevenindo minhas doenças no futuro. E normalmente, como Berenice colocou, é extremamente comum quando alguém na família começa, vem e traz o outro. Então, eu estou prevenindo minha família. E essa prevenção, ela não é só uma prevenção da doença física, não é só prevenir diabetes, não é isso. É uma prevenção muito maior, porque a gente, como nós aprendemos a nos conhecermos melhor no tratamento, e como a gente também vai cuidando do entorno. Então, eu vou prevenir não só o meu corpo, né, e as minhas emoções, mas o meu entorno. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito raivosa e estou na homeopatia e vou cuidando e vou ficando menos raivosa, eu também estou cuidando das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vou prevenir hipertensão, vou prevenir provavelmente um AVC, mas eu também estou cuidando de quem está do lado. Então, ela é uma medicina, ela é por excelência preventiva. Val, nós não temos mais perguntas, o que nós temos são agradecimentos no chat e elogios da participação de vocês. Tá. Alguém quer abrir o microfone, como o Rodrigo abriu, para fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade? Vamos aproveitar. Berenice e Célia, eu queria fazer uma pergunta, porque vocês são de realidades distintas, e eu sei que vocês já disseram que existe uma aceitação muito grande por parte da população, a gente sabe disso, né, em relação à homeopatia, mas, e alguns gestores apoiam, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês têm visto, nas cidades onde vocês vivem, né, o apoio dos gestores, de uma maneira geral, para a implantação das PICs, porque a gente está falando a homeopatia é uma prática integrativa, então ela entra também. Então, eu queria entender um pouco essa realidade, como é que você vê em Natal, Célia, se existe uma preocupação dos gestores em inserir a homeopatia, por exemplo, nos serviços públicos, e aqui em Campina Grande também, Berenice. Em Natal, assim, o Rio Grande do Norte tem uma peculiaridade com relação aos médicos e médicas homeopatas, porque não cresceu muito o número de estudantes de medicina que queiram fazer homeopatia, né? Então, isso já, a grande maioria das pessoas daqui, das médicas e médicos daqui, já são as velhas. Eu tenho uma colega que trabalhou em um posto de saúde daqui que ela fazia homeopatia, mas ela já aposentou. Então, não existe um estímulo realmente, infelizmente, né? É uma luta, mas não tem grandes estímulos aqui. O que dizer em Campina Grande que só tem eu, bem dizer, de homeopata? Realmente não há divulgação, não há incentivo. Depois de muita luta foi que a gente conseguiu inserir uma disciplina no curso de medicina sobre práticas integrativas, né, e complementares, em que eu falo da homeopatia em 3 aulas. Nossa! Agora como uma. Mas até para essa formação, eu acredito, aqui próximo, por exemplo, em João Pessoa, eu fiz minha especialização em João Pessoa, a Sociedade Paraibana de Homeopatia era quem oferecia. Só teve 3 turmas, porque depois não houve mais procura, né?
Aí tem em Pernambuco, em Recife tem todo ano começa a turma, né? Mas aqui na Paraíba só tem eu que sou realmente homeopata. Existem mais outros médicos, mas que são híbridos, trabalham com as duas linhas de trabalho, né? E aí eu estava pensando em oferecer uma especialização, mas devido a essa pandemia, aí tem que ser remota, né, virtual, e aí é difícil de oferecer, assim, de dar certificado e ser realmente uma especialização. Então, para o ano, a gente vai começar um curso de formação em homeopatia, que é aberto aí para todos, né? Então, a gente vai começar esse curso de formação para ver se pelo menos desperta o interesse. Vou contactar com vários profissionais, mas que pode ser não só médicos, é aberto, é livre, mas é um curso de formação de 1 ano só, mas que já é um começo, né? Em relação à gestão, Valquíria sabe muito bem da nossa luta, né? A gente estava muito animada, há 3 anos já é que a gente vem. Eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde e consegui levar em pauta essa discussão e foi aprovada a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares de Campina Grande. E aí a secretária da época de saúde nos deu todo o apoio, nos animou. Minha gente ficou tão animada, pensando, agora vai. Só que essa criatura nos cozinhou até o dia de sair. Só adiando, a gente fez tudo o que estava ao alcance, foi formada uma comissão, da qual o Valquíria Túlio fazia, né? Porque eu acho que nem essa comissão não existe mais. Porque a gente fez tudo, aí ficou esperando só o local. A gente escolheu o local, não ia dar nem despesas a mais à gestão, mas só que ficaram adiando, aí acabou a gestão, ela foi-se embora, o que entrou não quis nem saber, Alisson nem é mais coordenador, Valquíria não é mais nada, porque eu, particularmente, eu acho... É difícil um gestor realmente querer o crescimento das práticas integrativas, porque existem muitos interesses por trás disso, né? A gente sabe que se essas PICs forem populares, se a população tiver acesso, elas vão querer, as pessoas vão querer, porque as pessoas estão ávidas, estão à procura de algo diferente para cuidar de si, para cuidar das pessoas, né? Porque nem tudo a medicina convencional está dando respostas a essa diversidade de problemas de saúde que estão surgindo. Então, a mídia não ajuda, os laboratórios não querem nem ouvir falar do crescimento das PICs, hospitais muito menos, porque diminui internações, diminui... realização de exames, porque a gente solicita muito pouco. Claro que quando precisa, a gente vai diminuir as consultas nos especialistas. Quem é que se interessa por isso? Se as pessoas adquirem autonomia, são capazes de se autocuidar, como a Célia disse, de se conhecer, de conhecer o seu corpo, de saber o que é que está lhe atingindo, elas vão se cuidar mais e vão precisar cada vez menos de hospitais, de clínicas, de exames. Isso não interessa a gestores, nem a indústria, nem a farmacêutica, principalmente, né? Então, por isso que não vai para frente. Eu estou chegando à conclusão que isso foi só um engano dessas políticas aí, mas que na prática a gente não vê a efetivação, o zelo, a prioridade e o cuidado, a gente não vê, infelizmente. Então, em Campina Grande, o que é que está ocorrendo? Algumas iniciativas de profissionais que fizeram alguma formação, né, principalmente nas PICs coletivas, que fazem nas unidades básicas de saúde, mas por iniciativa do profissional e não da gestão, que não dá nem uma folha de papel para se fazer uma dinâmica, não dá nem uma folhinha de papel, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas a gente segue otimista de que um dia isso vai mudar, eu tenho certeza que as práticas integrativas
né? Elas são o futuro do cuidado à saúde das populações, né? E é questão de tempo. Agora, a gente fica assim, meio porque as gestões mudam, mas as cabeças são as mesmas. Só se a gente tomar conta do poder para mudar as coisas. Uma coisa que cega muito, que eu acho, especialmente, eu falei no chat, né, em questão do hospital, essas coisas, né, essa hierarquia de médicos, né, que eu gosto de chamar de máfia, porque toda vez que você vai no hospital com algum sintoma, que bastava você fazer um exame para aquilo, ou então uma breve consulta, lhe passam inúmeros exames, né, lhe passam vários remédios para você tomar, e você termina adoecendo mais do que desnecessariamente, né? Falando. Sim. Você termina adoecendo mais e desnecessariamente. O que eu acho que cega muitas pessoas é a arrogância, né? É a falta de conhecimento mesmo, de procurar se informar a respeito da homeopatia, né? A minha vida toda eu fui tratado com remédio homeopático e devo dizer que realmente surte efeito, não é brincadeira, não é algo bobinho, não é algo bobinho. A minha mãe, ela costuma dizer, meu filho, homeopatia é algo que era para estar sendo descoberto agora, mas foi descoberto vários anos atrás. É algo realmente muito evoluído, por assim dizer. Todas essas práticas, como o Berenice estava falando assim, todas essas práticas, a homeopatia, então, quando a gente se conhece mais, nós nos tornamos muito mais agentes, né, de nossa própria vida, e fica muito mais difícil de ser, eu vou usar uma palavra que talvez não seja adequado, mas de ser dominado ou de ser enganado, né? Ou de deixar alguém tomar as decisões por nós, né? Então, a homeopatia, que leva a gente a se conhecer melhor, faz com que nós sejamos mais críticos. Então, eu não vou procurar o hospital por qualquer coisa, eu não vou fazer exame por qualquer coisa, né? Eu vou questionar muito. E, infelizmente, isso não dá muito dinheiro, né? Não dá muito dinheiro. Isso dá uma liberdade não liberdade de poder abrir a porta e abrir, não, uma liberdade interna. Eu acho que não dá muito dinheiro por causa do boicote em si da medicina moderna, creio eu. É por causa de um boicote, porque se é algo que realmente faz bem às pessoas e é um tratamento relativamente rápido e que faz bem, isso sofre um boicote tanto da indústria farmacêutica como da própria máfia de médicos que tem por aí. Quando eu falo não dá muito dinheiro, é isso, é que a gente não vai usar tantos medicamentos, a indústria farmacêutica é absurdamente biliardária, a gente não ia gastar tanto dinheiro em exames complementares. Então, quando eu falo, né, nesse contexto, porque quando a gente está mais saudável, é tudo tão mais simples, não é? É tudo tão mais fácil, mais simples, menos custoso, né? É isso. Eu acho que é isso, né, que vocês estão colocando. A população, ela pode querer, mas o sistema o sistema médico que a gente tem, ele é produtivista, né? Então, a base dele é o consumo dos procedimentos, dos medicamentos alopáticos, principalmente, né? Então, quanto mais exames, quanto mais procedimentos você consumir, não é? Ou seja, é a geração do lucro, né? Toda uma saúde a serviço de um capital mesmo, como eu sempre gosto de dizer. Então, é por isso que a gente também não tem efetivação dessas práticas, né? A Berenice colocou uma coisa muito interessante, elas estão aí desde 2006, não é? E
a partir do momento que você deixa a critério de determinados municípios e estados adotarem ou não, isso significa dizer que esses estados e municípios vão ter que ter recurso indutor, né, para bancar, para custear essas práticas. E aí vem conferência, e o povo coloca como uma coisa que é importante, e a população pede, e é conferência em cima de conferência, mas não se efetiva, porque, de fato, não é um tipo de medicina, não é um tipo de prática de saúde que continua promovendo o lucro dentro dos serviços, né? Esses dias eu escutei uma informação, assim, muito engraçada em relação ao município, porque eu recebi uma informação de um jeito que era, o município tal tem tantos distritos sanitários. Então, tem uma formação fantasia e uma informação oficial. E eu fiquei, o que é que significa isso mesmo na prática? Né? Então, assim, além de ser uma coisa muito grave, você acaba subentendendo que existe por trás disso, enfim. Mas, olha, a gente já abusou muito, vocês duas hoje, que já vêm cansadas, né, do trabalho também, com maior boa vontade. A gente agradece muito pelo compartilhamento, né, das experiências de vocês, né, por falar da homeopatia de uma maneira tão clara e a partir da experiência mesmo, né? Então, eu queria muito agradecer por esse momento, agradecer a todo mundo que participou, quem abriu as câmeras. Foi tão legal ver vocês aqui hoje, uma parte maior. Não foi? E eu queria dizer só que a nossa próxima atividade vai ser sobre contoterapia, tá certo? E só para falar agora sobre avaliação,